Olá pessoal, bom dia, né? Se você estiver assistindo esse vídeo a parte da manhã, boa tarde. Se você estiver assistindo a parte da tarde, boa noite. Se você assistir esse vídeo na parte da noite. Hoje nós estaremos fazendo uma síntese do módulo 3 que postamos recentemente sobre estímulo de valores éticos. Então vamos fazer aqui uma síntese desse módulo. Nós falamos na aula passada sobre estímulo de valores éticos, que foi o título do módulo 3. Então, nessa aula, nesse módulo, nós destacamos que os valores éticos, eles vão muito mais além do que simplesmente um dogma ou um preceito religioso. Ele está muito acima disso. O seu conceito está muito além disso. É um conceito mais profundo. Por que isso? Porque independente da sua religião, daquilo que você acredita ou professa, nós temos que ter valores éticos na nossa vida. Esses valores que vão perpetuar toda a nossa vida e eles devem estar presentes independente da religião que nós professamos. E no desenvolvimento da empatia, nós também podemos pontuar que precisamos conhecer bem os valores éticos para que possamos ser bem-sucedidos no mercado atual de trabalho. Nós falamos muito bem sobre isso, que é preciso que hoje no mercado de trabalho ele está mais exigente, ele está exigindo mais um profissional que ele tenha valores éticos como a empatia, que ele possa compartilhar seus conhecimentos profissionais, ele possa compartilhar, ele possa sentir a dor do seu próximo, ele possa se colocar no lugar do seu próximo e entender o seu próximo. E isso é uma urgência muito grande, uma necessidade que o mercado atual exige e também a nossa sociedade exige isso. Nós destacamos também com muita propriedade o que significa empatia. Então, empatia, só recordando, é a capacidade psicológica de sentir o que o nosso semelhante sente e também compreender o seu sofrimento e emoções. Além disso, precisamos de ter ação. Nós deixamos bem claro que você precisa ter essa capacidade psicológica de sentir o que o seu semelhante está sentindo. Quando você se coloca no lugar do seu semelhante, você passa a sentir o que essa pessoa está sentindo e você passa então a compreender de uma forma geral os sofrimentos e as emoções que essa pessoa está sentindo. E isso vai fazer com que você tenha um melhor relacionamento na sociedade. E além dessas duas coisas, nós precisamos de ter ação, porque como falamos, não basta apenas sentir a capacidade, ter a capacidade psicológica, sentir e compreender o que o meu semelhante ele está sentindo, mas se eu não tiver uma ação para com o meu próximo, se eu não agir em prol do meu próximo, procurar a entender, a resolver o problema dele, eu não estou fazendo nada, porque só sentimentos não resolve nada, precisa ter sentimento e precisa ter também ação. E citamos também que o ensino religioso ele possui essa função de desenvolver essa empatia e de tornar uma discussão em torno desse valor. Então é preciso discutir na sociedade a cada vez mais esse valor que é a empatia. E isso, o ensino religioso, nós temos essa abertura de estar discutindo através dessa matéria, através do ensino religioso, esse valor chamado empatia. É um valor que deve estar bem presente, deve estar bem sólido no meio da nossa sociedade.
para que possamos ter uma sociedade mais justa e melhor de se viver. Nós também abordamos no subitem 2 a melhora do relacionamento entre pais e filhos. Nós destacamos desse item a questão de se trabalhar também através do ensino religioso o respeito no relacionamento familiar. Esse ambiente familiar, ele deve ser um ambiente de respeito, onde os membros familiares ali, eles têm entre si esse respeito um pelo outro. Respeitar a autoridade do pai, a autoridade da mãe, o pai respeitar também ali o filho ali, não provocando a ira no filho, e o filho sabendo ouvir os conselhos, os ensinamentos do seu pai. Isso melhora o relacionamento familiar. Então nós temos essa propriedade através do ensino religioso, essa abertura através do ensino religioso, de trabalhar essa questão aí, trabalhar a questão do relacionamento entre pais e filhos, melhorar essa relação. Isso é de extrema urgência nos nossos dias. E nós abordamos também sobre a questão do bullying. O que é o bullying? É na prática colocar apelidos humilhantes, é criticar a diferença que uma pessoa possui. Muitas vezes essa diferença possa ser uma pessoa talvez obesa, uma pessoa talvez de cor escura, ou outras diferenças que muitas vezes não temos, e nós queremos que essa pessoa ela seja igual a nós, e nós começamos a colocar apelidos humilhantes nessa pessoa, a desfazer dessa pessoa, a humilhar essa pessoa, muitas vezes diante dos colegas de escola, dos colegas de trabalho. E isso é uma prática que não deva continuar existindo na nossa sociedade. Então nós pontuamos que esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Enfrentamos esse problema em todos os segmentos da nossa sociedade. E principalmente na escola, precisamos de ter essa urgência de trabalhar essa questão, de não deixar que isso venha a perpetuar. Precisamos de começar desde cedo a trabalhar a questão dessa questão aí, não é? De estar ensinando aí que deva existir no ambiente escolar, principalmente um ambiente de respeito pela diferença do meu próximo. Então essa atitude, nós destacamos também que essa atitude, ela traz consequências devastadoras, tanto para o bem-estar da criança e do adolescente. São ações, são consequências que muitas vezes irreversíveis, que essa criança, esse adolescente, ele vai chegar na sua fase adulta uma pessoa problemática. E muitas vezes nós olhamos para uma pessoa hoje adulta, na fase adulta, muitas vezes uma pessoa problemática, e não sabemos o que essa pessoa ela sofreu na sua infância, no seu período escolar. De repente ela enfrentou essa questão aí humilhante. Então nós não podemos cruzar os braços, precisamos de trabalhar isso de forma enérgica, precisamos de combater essa situação, principalmente na escola. Não podemos deixar que isso venha a gerar uma dimensão, a tomar uma dimensão muito grande. Precisamos de agir de forma bem enérgica com relação a essa situação. Nós falamos também na aula passada sobre o desenvolvimento da tolerância religiosa. Isso, através do ensino religioso, nós podemos compreender isso, que a tolerância religiosa, nós
destacamos que hoje o nosso mundo, ele vive um mundo de guerras e conflitos por causa exatamente disso, por causa da intolerância religiosa, onde as pessoas elas não não conseguem mais entender, não conseguem mais compreender que é preciso haver um respeito, é preciso haver um respeito na escolha do meu próximo. Quando eu vivo em sociedade, eu preciso respeitar o meu próximo, eu preciso respeitar as suas escolhas. Então, conviver em sociedade significa respeitar o meu próximo, respeitar as suas escolhas, respeitar as suas decisões, não é? Respeitar aquilo que ele acredita. Nós deixamos bem claro que respeitar o que o outro acredita no sentido religioso não significa que você não possa fazer proselitismo. Você pode sim fazer proselitismo, desde que essa pessoa ela aceita a sua posição, ela aceita aquilo que você está colocando para ela. Mas a partir do momento que ela rejeita, ela tem o direito de escolha, você precisa então respeitar essa decisão dessa pessoa. E nós destacamos também que nós precisamos de compreender e respeitar as diferenças. Nós vivemos numa sociedade pluralista, numa sociedade onde existe diferenças. Existem diferenças em todos os sentidos e o respeito ele nos leva a acolher essas pessoas, independente do que elas sejam, independente da sua origem. Nós precisamos de acolher essas pessoas, não é? Essas pessoas elas têm diversidade, elas têm diferença e nós precisamos de, através do respeito, compreender isso aí, não é? Não apenas nos isolar, não apenas isolar uma pessoa por causa de um problema que ela tem, por causa de uma diversidade que ela tem, de uma diferença que ela tem, mas precisamos ter uma atitude de amor, uma atitude acolhedora. E nós também deixamos bem claro que a religiosidade ela não tem nada a ver com preconceito e segregação. Não podemos, em nome da religiosidade, ter preconceito ou ter segregação, isolar uma pessoa. Não, mas com a nossa atitude de amor, nós precisamos de amar o nosso próximo, nós precisamos de acolher o nosso próximo, independente do que ele seja. Nós temos que ter a consciência que nós todos somos humanos, não tem nenhum super-herói, não tem nenhuma pessoa que é super-herói, não. O único que passou aqui nessa terra, que teve a sua forma humana, mas ele teve poder, né, extraordinário, ele teve uma diferença em relação a nós, é o próprio Cristo. Ele veio 100% humano, 100% Deus. Mesmo assim, ele tratou as pessoas com amor, ele soube respeitar as pessoas, ele pregava o seu evangelho, pregava aquilo que ele veio fazer, mas nunca desrespeitou as pessoas, sempre com atitude acolhedora. Nós vemos o exemplo aí de uma mulher que certa vez ela chegou perto de Jesus através das pessoas que a levaram, acusando ela de um ato que ela praticou. E aí o próprio Cristo virou para aqueles acusadores e disse: olha, se vocês não cometem nenhuma falha, nenhum pecado, seja aquele que não comete nenhuma falha, nenhum pecado, seja o primeiro a lançar pedra. E nós podemos compreender pelo texto bíblico que todos eles foram embora. Por quê? Porque todos eles tinham falhas, todos eles tinham pecado, todos eles tinham defeitos. Então nós precisamos de tratar
o nosso semelhante com respeito, sabermos que todos somos seres humanos, todos somos irmãos, independente daquilo que a gente acredita. Você não precisa de acreditar no que o outro acredita para amá-lo. Não, você pode amá-lo mesmo não acreditando, mesmo não praticando aquilo que aquela pessoa pratica, aquilo que aquela pessoa faz. E aí nós terminamos aí essa síntese do módulo 3, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não é? Dê um joinha aí, não se esquece de se inscrever no canal para você estar me ajudando aí na divulgação desse vídeo. E eu espero que você tenha compreendido essa aula do módulo 3 e eu espero você na próxima aula, se Deus quiser.